quantas vezes injustiça. Tá certo? Avante, não desista os que têm fome e sede de justiça. Porque o povo tinha. É como se fosse assim, mantenham a firmeza da esperança na libertação de vocês. Ele não pregava violência. Jesus pregava não reação, mas uma ação inversa. Aguardem, perseverem, não desistam, porque lá na frente vocês terão a vitória de vocês. E os romanos se acabaram. Então você veja que o povo entrou em Jerusalém pedindo a Jesus, olha, por favor, ajuda, salva dessa injustiça, dessa opressão romana. E Jesus aproveitou o desejo do povo para provocar Pilatos, e ele estava no projeto dele ser crucificado. Lembremos que lá em Cesareia de Filipe ele diz assim: é preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja preso, padeça na mão dos homens, e depois seja crucificado. Que Pedro imediatamente disse assim, Senhor, não, Pedro era sempre aquela figura impulsiva, né? Não vamos permitir isso. O que é que Jesus disse? Afasta-te de mim, Satanás. Não é que ele tenha chamado Pedro de Satanás, mas Satã em hebraico significa opositor, aquele que se opõe a uma ideia, ou que se opõe a algo que tem que acontecer. E Pedro estava se opondo a algo que Jesus tinha vindo para que acontecesse daquela forma, porque os profetas falavam disso, todo mundo falava disso. Se não fosse assim, ele não era quem era. Então todo mundo fica torcendo ainda hoje para que Jesus não tenha morrido, que Judas não o entregue, mas tudo era um projeto dele. Mas de qualquer forma, professor, o cristianismo não se fortaleceu no judaísmo, nem se fortaleceu. Como assim? O cristianismo não se fortaleceu no judaísmo. Os judeus não aceitam Jesus até hoje. Mas o judeu, para não aceitar Jesus, não significa que ele não gosta de Jesus. Ele diz que Jesus não é o Messias, porque não se enquadrou na característica do Messias judaico. Mas ele foi um profeta. Sim. Foi o último dos profetas. E lembre-se que Jesus fala para João que depois de João não haveria mais profecia em Israel, porque os profetas até João falavam da vinda dele e ele estava ali. Então acabou a profecia. Então o judeu considera ele o último profeta. É tanto que eles respeitam até essa declaração de Jesus. No entanto, o Messias seria aquele que libertaria o povo de Israel do jugo romano e implantaria com uma vitória material, e era filho de um homem e de uma mulher. Nada dessa história de virgem que foi criado pelos concílios e outros dogmas que vieram depois, que para o judeu não é importante, pelo contrário. Não se casar, não procriar é que é um erro, porque o primeiro mandamento da Torá é crescer e multiplicar. Então, tudo isso era o projeto que estava enquadrado. E daí porque Jesus também fez questão de separar, utilizando Estevão e Paulo, o judaísmo do aquilo que passou depois a ser o cristianismo. Um pregando o Deus temor e o outro pregando a filosofia de Jesus é do Deus amor. Então tudo, a primeira, a segunda e a terceira revelação não vão acontecer sem uma transição. Nós estamos... Aí Roma vem, toma o cristianismo para si, a Igreja Católica. Sim, mas aí é questão política. Isso não foi bom. É por isso que nós estamos aqui, para resgatar a originalidade do processo. Se fosse a religião católica, o cristianismo não existiria mais. É porque a Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja política. Meio mal manteve o Foi o que o doutor Bezerra me disse certa vez. Contando Roma, naquela época, foi o melhor veículo para a difusão do cristianismo. Porque até a perseguição romana foi o que fez com que os cristãos fossem se disseminando e se espalhando por toda essa região. Então, o senhor acha que o projeto era esse mesmo? Sim, logicamente, sem esquecer daquele cristianismo que Jesus deixou, amar uns aos outros como eu vos amei. Agora, o lado humano, as falhas políticas, né, de Constantino, concílios e companhia, foi que acabaram destoando
uma filosofia, um movimento tão cristalino, tão belo. Que a gente tenta, eu acho que a doutrina espírita tem esse papel. Porque, assim, eu falo por mim. De resgatar. Eu nasci, né, na Igreja Católica, como a maioria de nós, fomos educados na Igreja Católica. Frequentei igreja, mocidade, fiz tudo. Só que, assim, nunca sentia Jesus. A gente tinha aqueles rituais da igreja e a gente, né, conhecia um Jesus. Aos 15 anos de idade, quando eu entrei na doutrina espírita, a primeira palestra que eu assisti dentro da casa espírita, eu tive uma convulsão. Parece que eu tinha conhecido Jesus naquele dia. Como se eu tivesse conhecido Jesus de verdade naquele dia. Até então não tinha sentido a presença de Jesus dentro do catolicismo, né? E acho que muita gente está assim, vê um Jesus, sabe, muito abstrato, né? Abstrato, de dogmas da igreja, né? De rituais da igreja. E não esse Jesus que vem realmente de encontro, né? A nossa alma, os nossos anseios. Que vem fazer essa transformação mesmo, mexer com a gente, né? Então, por isso que eu acho assim, poxa, tantos anos, 2000 anos, o cristianismo, né, na mão da Igreja Católica, tudo bem, como ela falou, foi importante, senão talvez o cristianismo não teria, mas assim... Por isso que o cristianismo foi conhecido nesse espaço, porém muito difundido, muito dividido, muito separado, muito perdido em sua essência, mas Jesus manda a terceira revelação. E a questão 627 deixa bem claro que o papel do Espiritismo, dos Espíritos, é levantar o véu, que até então era obscuro, era indireto, era parabólico, era metafórico, agora não. E o Espírito da Verdade ainda diz assim, depois da doutrina espírita, ninguém pode pretestar a ignorância, porque tudo foi dito a partir daí. Então nós coroamos, ou passamos a limpo, qualquer dúvida que tenha ficado durante esse período, com o Espiritismo. Então, mas aí a gente consegue entender também que tem muita gente ainda da consciência adormecida. Ah, minha filha, mas Deus não tem pressa. A gente tem, mas Deus não tem. Porque Ele sabe que o projeto dele vai acontecer. Uns chegarão mais cedo, outros mais tarde. Eu tenho muitas objeções nesse sentido, inclusive com alguns amigos pastores, que diz que a criação da reencarnação pelo Espiritismo, eu começo a dizer, peraí. A criação da reencarnação pelo Espiritismo tirou o papel da vinda de Jesus ao planeta. Veja até onde chega a informação deles. Que nós tiramos o papel de Jesus de Salvador. Não, pelo contrário. A doutrina espírita veio ajudar nós a reencarnar menos. Porque se você fica, como você está dizendo aí, muita gente ainda fica letárgica, não adere, mas vai reencarnar mais. Então nós tivemos a felicidade de, conhecendo, a gente abreviar as nossas encarnações, procurando melhorar o mais rápido possível. Esse é o papel do Espiritismo. E não tira de forma nenhuma a importância da vida de Jesus. Porque a morte de Jesus na cruz salvou muitos judeus naquela época, como nós falamos materialmente, mas deixou uma lição e uma mensagem de chamar a atenção para o papel dele aqui, qual foi realmente. Que através do Evangelho a gente acaba encontrando. Professor, só para tirar uma dúvida, no livro Caminho da Luz, Emmanuel diz que se Roma desse certo, não fizesse o que ela fez com Jesus, seria a única nação que nós teríamos aqui na Terra, no governo. Isso aí procede? Eu fico sempre nessa interrogativa. Eu não sei se o senhor lembra dessa passagem. Eu acho a Caminho da Luz, né? Eu acho a Caminho da Luz uma obra que nem o espírito pode deixar de ler e conhecer. Né? Emmanuel é primoroso nas colocações dele ali. Eu nunca discuto as coisas que Emmanuel diz, porque eu nunca consegui provar nada contra. Não, eu acho que quando eu já li, reli, enfim, realmente tem coerência, né? Muita coerência. Eu não entendi, desculpa, Ângela, pode repetir? Emmanuel nos diz que o plano espiritual programou
Roma como a única nação na Terra, não teria vários presidentes, tudo seria através de Roma. Por isso é que Paulo estava, quando tudo mudou, né, ele teria que ir a Roma, mais ou menos assim. Então, que se desse certo, Roma seria o nosso, vamos dizer assim, dirigente. Mas como eles saíram para o outro lado, foi preciso Jesus descer entre nós para poder arrumar tudo isso que o senhor já falou até agora. Então eu falei assim, será que Emmanuel realmente, eu não tenho dúvida, mas fica aquela dúvida. Então agora eu falei, vou perguntar ao professor se realmente procede. Eu já procurei em algumas ocasiões, através do Chico Xavier, aquela coisa do pesquisador rebelde. Porque eu sou espírita, mas não sou fanático. O espiritismo é uma doutrina realista, palpável, não tem misticismo, não tem mistério, não tem sobrenatural. Kardec coloca as coisas bem claras, né? Mas alguns exemplos que eu já encontrei, através do Chico e de Emmanuel, eu nunca... É porque só esse livro que fala, cita isso em poucas linhas, né? E realmente eles não cumpriram com o que eles se comprometeram com a espiritualidade. Eles falharam. Mas mesmo assim, com a sua falha, eles foram o pote rachado da lenda. Não é? Eles mesmo como pote rachado, eles conseguiram, como diz o Dr. Bezerra, Roma teve o papel de difundir. É por isso Paulo esteve. Porque sem Paulo e Roma, é possível que não existisse o que a gente conhece hoje no cristianismo. Até mesmo para a gente refletir e buscar a essência no original. É verdade. E ainda tem, né, um grande poderio, né, com o Vaticano. Com o Vaticano e agora com o americano, né? Está tudo lá. Deixaram o poder bélico para o poder material, para o poder monetário. Até o símbolo. O símbolo é o mesmo de Roma. Então a história se repete em ângulos diferentes. Hoje, Estados Unidos dita ainda é o indicador do mundo, né? Emmanuel disse que os tiranos estão aí. Eu falo os americanos porque eles são reencarnação dos romanos. Já estudei. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Marcinha sempre gosta de falar. Hoje você está mais para ouvir. Alguma pergunta, pessoal? Alguma observação? Todos nós estamos aqui estudando em grupo, né? Todo mundo tem direito de trazer sua opinião, colaborar naquilo que for possível, tirar dúvida. Se não souber, eu prometo que vou pesquisar e depois eu dou a resposta para vocês. Eu ainda estou com uma dúvida aqui com relação a Caifás. Alguma coisa me parece que Caifás tem alguma coisa em particular contra Jesus. Eu acho que ele meio que também engendrou a situação toda, porque a gente não sabe até onde a coisa é verdadeira, para que realmente Jesus fosse tirado fora. É um equívoco isso? Eu diria que é um equívoco. Você está, de uma certa forma, sem a informação precisa da questão. Basta que você saiba que quem nomeava o sacerdote do ano era Roma. E politicamente, Caifás poderia até estar do lado de Jesus, ou melhor, politicamente ele poderia até estar contra Jesus, mas não podia ser contra Herodes, ou Pilatos. Porque Caifás, ou Pilatos chama Caifás e diz assim, ou você me entrega esse homem, ou muita gente vai morrer. Daí porque ele está lá em João 11:47. Você não sabe o que está acontecendo. Caifás estava, coitado, com a cabeça... O que é que eu faço? Então ele estava entre a cruz e a espada. E a cruz e a espada. Era o lado carente dizendo que sim, essa vida da gente dizendo que não. A música do Gonzaguinha, ele estava por um lado preso à questão política, que ele podia ser deposto e até punido pela força romana, porque ele era o representante perante o povo. Era o sacerdote. Então ele é que dizia que tinha, era o elo entre Pilatos e o povo. Entendeu? E aí ele que tinha, foi Pilatos, me entrega o homem, então eu vou fazer uma devassa. Por isso que ele disse, é preciso que um morra para que muitos sejam salvos.
Então a situação dele realmente não era o que ele queria, mas foi o que ele precisou fazer. Então, mas essa visão de que ele teria algo contra Jesus, Não tinha. não tinha. Não tinha. Ele estava a favor do povo judeu. Mas ele teve que entregar. É a questão do delegado, né? E o tratamento que o próprio judeu deu a Jesus nesse período em que ele ficou lá na casa de Caifás? Jesus foi maltratado ao extremo lá. Na casa de Caifás? É. Jesus passou uma noite lá. Sim. Foi o suficiente. No dia seguinte ele devolve ele para Pilatos. Ele jogou lá o... Tanto que foi empurra danada, joga Herodes, volta, vai para aquele... Mas ali a questão também política, né? Isso, Mas ele passou uma noite naquele lugar que a gente teve lá. Aquele pocinho que jogaram ele lá de cima, feito um saco de batata. Pois é. E no dia seguinte ele entregou para ele. Acabou. Ele não quis nem ver, talvez até, sei lá. Ninguém sabe o que se passou na cabeça dele naquele momento. Mas ninguém nunca sabe. Talvez ele não tenha querido nem ver, não quero nem ver para não me sensibilizar mais. Isso é o bode expiatório do povo judeu. É o boi de piranha, ele que vai fazer com que Roma se acalme. Porque ele foi preso, foi morto, não, acabou. E é tanto que todo mundo defende Pilatos, não é? Mas por que ele escreveu na cruz, em 3 idiomas, Jesus Nazareno, rei dos judeus? Para que o povo visse em grego, em hebraico, em latim, por que é que Jesus foi morto? Por que ele precisava escrever isso? Quer dizer, ele foi cri-cri mesmo. O Pilatos não é esse santinho que... É tanto que ele sumiu, né? Ele saiu, perdeu o trono, voltou para Roma e desapareceu. Ninguém sabe para onde foi parar. Até hoje ninguém tem notícia. E tem histórias de reencarnação dele? Como é? Tem alguma coisa que fala de reencarnação de Pilatos? Tem o livro de Lúcio que diz alguma coisa. Né? Tem alguma coisa de Lúcio, né? Lúcio. Que botou o sapateiro para tomar conta dele. Na realidade ele voltou para Roma, mas a situação política dele estava tão ruim que ele foi deportado para a Suíça, o lugar que hoje é a Suíça, e ficou passando os dias até morrer lá por suicídio. Segundo Lúcio. Ficou louco. Só pode, né? Depois do que fez, coitado. Não, puseram um cidadão lá para tomar conta dele e ele segundo segurou. Lúcio. Segundo Lúcio. O senhor já fez algum estudo, alguma pesquisa, se não houvesse a crucificação? Não. Eu não preciso fazer pesquisa para isso, Denise. Se não houvesse a crucificação, não teria cristianismo, Jesus não seria Jesus, ele não teria vindo ao planeta. O projeto é todo dele. O ganho, né? Existem grandes estudiosos do mundo teológico, americanos, judeus, na francês, João Dominique Crossan, que é um grande teólogo, pesquisador do cristianismo primitivo, que ele diz que quem matou Jesus foi ele mesmo. Porque todo mundo faz a pergunta, né? Quem matou Jesus? Foi Pilatos. Foi Judas que entregou. Sim, ele poderia ter feito milhões de milagres naquela hora. Sim, e ele não diz a Pedro? Tu pensa que se eu quisesse eu não já teria pedido a meu pai e os anjos para que me viesse uma corte de anjo aqui quando Pedro corta a orelha? Por quê? Porque ele disse que Pedro era um satã, só porque Pedro só pôs aquilo que tinha que acontecer. Que o projeto era todo dele. Né? Porque nós, naturalmente, como seres humanos que somos, e às vezes nem sempre raciocinamos com muita lógica nessa hora, a gente quer que Jesus ainda hoje estivesse aqui entre a gente, vivo. Como se também a gente, o reino dele não é aqui, ele disse várias vezes, meu reino não é desse mundo. E o nosso é? Claro que não. A humanidade não teria o ganho que teve. Hoje eu estava refletindo ali, hoje pela manhã, sobre o que visitamos, e estava pensando, quanta riqueza, quanto luxo, por que os donos não levaram? Perguntando, por que os sultões não levaram aquelas coisas tão cheias de pedras preciosas? Está tudo ali para a gente saber que ninguém tem nada. Meu pai dizia, caixão não tem gaveta, nem mortal tem bolso. Daqui a gente só leva o que de bom a gente fez. Mais nada. Então Jesus veio para dizer, olha gente, o verdadeiro reino é do lado de lá, não é aqui.
Então não se preocupem, façam sua parte e não junte dinheiro, outro ladrão e a traça pode comer o ferrugem. Não sei disso, eu deixou muitas vezes dito. Não ponha esperança no dinheiro, seu dinheiro só serve enquanto ele pode ser útil a você e aos outros. Do contrário, vai virar peça de museu. Tá aí. Ainda tinha esse pico lá hoje de manhã, viu? Com a gente lá, deu uma sonolência num time todo, quase todo mundo desmaia naquela hora que a gente estava ali. Que tomou café e saiu. Ali estava pesado. E a entidade veio, passou, rodeou, ficou atrás de Márcio naquela coluna. Ele fazia assim, ó. Olhava pra minha cara e fazia. Quando eu olhava para ele, ele se escondia. O bicho estava pegando. Ah, mas daqui a pouco tá a Nininha dormindo. É. Tá uma Vandinha cochilando, tá não sei Eu como. estava sentada, saiu um casal de dentro da criança, aos gritos lá de dentro. Depois saiu lá fora e a criança foi para o chão. Ainda tem A criança muitos. absorve. Tem muitos ainda. É. E a gente vai drenando devagarinho, né? Quem vem com os nossos objetivos, porque a maioria está ali para, sei lá, né? Uns fumando. É como Jesus diz, quando chegar a hora, a maioria vai estar casando, comendo, bebendo, sem nenhuma uma noção do que o projeto e o processo está acontecendo. Ok, pessoal? Nós estamos na nossa hora, até já estouramos um pouquinho, mas preparemos, amanhã vamos começar exatamente de onde foram expulsos ou levados de Jerusalém para aquela cidade onde nós vamos chegar lá. Vamos nos preparar, porque realmente Deus teve grandes momentos, né? E cada dia mais estaremos aprendendo até a culminância que deve ser em Éfeso, lá na casa de Maria. Se preparem, que realmente eu não quero criar expectativas, mas já criando. Mas agradeçamos a Deus e vamos em frente, que esse é o nosso papel, nosso objetivo. Humildemente eu me coloco à disposição de vocês, o que for preciso, para dúvida, para esclarecimento. Vocês têm um roteiro que outro grupo nem tinha, né? Já podem ir lendo alguma coisa, quem quiser, né? Para poder ficar mais situado na geografia e na história, né? Ok? Quem vai fazer a prece? Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, governador maior de nosso planeta, pela oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui nesta terra, de estarmos adquirindo conhecimento, compartilhando amizades, em busca de algo mais em nossas vidas, em busca de entendermos, de compreendermos por que estamos aqui, para onde vamos, por que estamos designados a isso. Que Jesus, nosso Mestre, nos ajude sempre na nossa caminhada terrena, que possamos ser merecedores de Sua misericórdia, que possamos ser merecedores de tudo de bom que Ele nos dá na nossa caminhada terrena. Que Jesus abençoe e ilumine esse caminho, abençoe, ilumine todos os nossos irmãos necessitados, todos aqueles que se transviaram do caminho, todos aqueles espíritos que um dia poderão voltar e seguir na sua caminhada, no caminho do bem, do amor, da caridade. Que assim seja. Sim, sim.